explicado esta manhã. Se calhar o problema foi esse, é que o senhor não explicou. Não, é possível que é uma crítica perfeitamente aceitável, só que o momento da explicação depende da capacidade do receptor. É preciso haver alguma emoção para que o receptor possa perceber perfeitamente. Se eu explicasse há um mês atrás, há 2 meses atrás, não tinha público. E aqui hoje, da forma que só a Fátima sabe fazer, tivemos um público perfeitamente receptivo, tivemos interlocutores muito argutos e muito capazes de explicar bem os pontos de vista. Mas vamos à resposta à sua questão. É evidente que a situação de saúde acumulada num longo processo de décadas, com muita instabilidade política, com muita escassez de recursos ou descontrole de recursos, com o desaparecimento dos instrumentos de planeamento à distância, é evidente que nós tínhamos que chegar a um ponto em que tudo está em crise, de certa forma. E foi necessário pegar, e portanto, pegar num lado é pegar em tudo. Não é possível tratar dos problemas dos cuidados de saúde familiares, das unidades de saúde familiares, dos cuidados de saúde primários, sem encontrar soluções para os médicos de família. Temos que ter mais médicos de família, porque, como aqui já foi demonstrado, temos poucos médicos de família. E não é possível que os poucos médicos de família que tenhamos estejam ocupados, como foi muito bem demonstrado, de noite, a fazer uma consulta, ou 2, impedindo que no dia seguinte possam fazer 40. E, portanto, esta é uma situação absolutamente lamentável. O país urgencializou-se no sentido mau ao longo dos últimos 25 anos, por razões, não interessa culpabilizar ninguém, todos os partidos estiveram no poder e, portanto, todos têm a sua dose de responsabilidade. Eu fui ministro 8 meses ou 9 meses há pouco tempo. Há 3 anos. E tentei, como é sabido, até com grandes dificuldades, mas também tentei já, nessa altura, a minha cota de reformas. Agora, não é possível... tentou-se a solução mais fácil, que era oferecer SAPs. Sapizou-se o país. E o SAP é a desvinculação, é a ruptura com o conceito de medicina familiar. É a desvinculação do paciente em relação ao seu médico de família. E hoje temos esta situação paradoxal, temos dezenas de concelhos do país, onde até temos uma relação habitantes-médico de família muito favorável. 1.400, 1.300, 1.450. Quando 1.500 é já muito bom. E normalmente fora dos grandes centros urbanos. Temos essa relação e, todavia, temos 30%, 40% e até 50% de consultas de recurso. O que é uma coisa inacreditável, quer dizer, toda aquela cobertura permitia que todas as consultas de medicina familiar fossem no tempo normal, mas como o sistema se entrotou, porque era necessário também encontrar uma forma de pagar e, portanto, as pessoas completavam o seu vencimento através do trabalho à noite, etc. O que queremos fazer não é tirar esse complemento, pelo contrário, é integrá-lo dentro de um conceito de unidades de saúde familiares, onde realmente haja uma aproximação, uma ligação direta entre o médico de família e as pessoas que trata. Se nós tivermos esse conceito, se nós tivermos isso realizado, de certeza que o número de consultas de recurso diminui, de certeza que o número de ocorrências noturnas diminui. Portanto, para o senhor, e respondendo à questão que foi lançada pelo professor José Manuel Silva, esta reforma está a ser em conjunto, não é desgarrada, é isso? Esta reforma é uma reforma conjunta. Eu também não me revejo com toda a cordialidade, não me revejo nada no quadro que o professor José Manuel Silva tratou sobre as urgências em ruptura. Aliás, de resto, ele corrigiu logo, disse que tinha sido Não, ele só corrigiu porque não contava que eu lesse aqui o artigo. Que foi foi um dia ainda... Ninguém escreve um artigo por causa de um dia. Deixa-me contar um episódio que ocorreu há 3 semanas. Há 3 semanas nós tivemos, quando um pico de urgências em Santa Maria, nasceram numa segunda-feira, um pico de urgências com 12 horas de espera. É verdade. Tivemos esse pico. Nesse dia, a administração de Santa Maria veio ter comigo ao fim da tarde e disse: Sr. Ministro, temos aqui uma epidemia de gripe. Temos que olhar para isto. Bom, convoquei o Estado-Maior todo, começámos a pedir camas aos hospitais militares. No dia seguinte de manhã, tínhamos os dados da situação
da informática da saúde. Talvez as pessoas não saibam, mas todas as noites os computadores de todos os centros de saúde do país e de todos os hospitais debitam para a Direção-Geral de Saúde e são tratados. Hoje eu sei quantas pessoas foram ontem, amanhã de manhã eu sei quantas pessoas foram hoje a todas as urgências do país. Há 3 hospitais que ainda não estão, apenas 3 que ainda não estão no sistema. E nós percebemos que havia realmente ali um pico, numa segunda, terça e quarta-feira, e, naturalmente, o que é que fizemos? Desencadeámos um mecanismo, em vez de, como seria a nossa primeira reação, ir encontrar soluções ajusante, isto é, mais camas, para colocar mais doentes, pedir aos hospitais militares, pedir a isto e aquilo. Não, percebemos que o problema estava à montante. O problema estava, porque olhámos para os números das ocorrências no centro de saúde e eles estavam estabilizados. E então, pura e simplesmente, fizemos isto. No fim de semana seguinte, que é quando nós sabemos que há este desfazamento, no fim de semana seguinte, demos instruções para o Centro de Saúde da Administração Regional de Lisboa e Val Tejo e outros onde esse problema ocorresse, estarem abertos até às 10 da noite ou até à meia-noite e pudessem até facultar antipiréticos. Isso fez-se, minha querida amiga. O problema, nunca mais ouvi falar do problema. O problema foi controlado, completamente controlado. E aquilo que era um pequeno pico de gripe, que parecia ser um pequeno pico de gripe, verificou-se que não era. Nós já sabíamos, temos um sistema de médicos sentinelas que nos dá em 100 casos, 100 médicos no país, debitam para o Instituto Ricardo Jorge, todas as semanas, zaragatoas e produtos de colheita para podermos saber ao pormenor qual é a estirpe da gripe. E já sabíamos que não era nenhuma estirpe complicada. Sabíamos que era a velha estirpe de 68. E, portanto, tivemos a total confiança e fomos capazes de controlar muito bem a situação. Portanto, quem julga que o sistema de saúde está desorientado, é um sistema de saúde desorientado, está enganado. José Manuel Silva, sistema... sobre o plano da reforma das urgências, uma vez que agora está aqui o Ministro da Saúde e o senhor estava a pontualizar que de facto era uma reforma que não era integrada nas outras que deveriam estar já no terreno. Quer acrescentar? Efetivamente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro da Saúde, elogiar a sua presença aqui neste debate, é sempre importante esta disponibilidade. Queria dizer, analisarmos como estamos aqui a fazer a rede de urgências é como dar uma peça de um puzzle a uma criança, ela olha para aquilo e não percebe nada. E não percebe nada, deita fora. E não reage bem porque aquilo não a satisfaz. Se lhe dermos todas as peças do puzzle para ela construir o puzzle, depois a criança entretém-se, compreende e não levanta problemas. Efetivamente, aquilo que se verificou com a ruptura de algumas urgências hospitalares é o reflexo daquilo que se passa no terreno. E nós que trabalhamos no terreno e também temos algum acesso aos dados, verificamos que há efetivamente um maior acesso às urgências hospitalares. E isso tem que ser corrigido. E é preciso que o Sr. Ministro da Saúde chame a atenção das pessoas para a necessidade de não irem às urgências hospitalares quando não necessitam, em vez de fazer o inverso. Mas esse é um velho problema, não é? Agora, é um velho problema e que só se resolve com a reforma dos cuidados de saúde primários. E para isso é absolutamente essencial, eu lanço aqui um veemente apelo ao Sr. Ministro da Saúde, para que publique o decreto-lei que estabelece o regime jurídico das unidades de saúde familiares. É absolutamente essencial para a reforma poder prosseguir, para que publique as regras de captação ajustada das listas de médicos de família. É absolutamente essencial para os médicos de família se poderem envolver mais ativamente nesta reforma. Esta reforma não pode ser mais uma oportunidade perdida. E para isso é necessário que haja efetivamente e consequentemente um envolvimento ativo e uma produtividade maior do Ministério da Saúde. Já foram tentadas outras reformas, deixam-me falar, por exemplo, do regime remuneratório experimental, que é uma reforma que já tem alguns anos, que foi sempre avaliada positivamente, com satisfação dos profissionais, com satisfação dos utentes, com melhor resposta e que o relatório da Associação Portuguesa de Economia da Saúde disse até que permitia poupar cerca de 100 euros por utente inscrito por ano, o que nos permitia concluir, obviamente as coisas não têm esta matemática linear, que se a reforma, se o regime remuneratório experimental tivesse sido generalizado a todo o sistema e até tornado obrigatório, se é positivo para profissionais, utentes e para o orçamento do Ministério da Saúde, não seria necessário estar a fazer mais experiências nesta reforma. Se generalizássemos isto a todo o país, multiplicando 100 euros por utente vezes 10 milhões, poupávamos 1.000 milhões de euros por ano. Se calhar não se pouparia tanto, mas é aquilo que deriva dos números do relatório da Associação Portuguesa de Economia da Saúde. Era útil percebermos, uma vez que alguns dos médicos que estão atualmente nos SAPs vão incorporar estes serviços básicos de urgências,
os SUBs, os Serviços de Urgência Básica, se vai haver médicos para as unidades familiares e, portanto, para suportar a tal medicina de proximidade.